Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós falaremos sobre unidades de medida e como realizar as transformações. Isso é muito importante. Mesmo, tem muito exercício que os alunos erram justamente devido a não saber fazer as conversões. Isso é muito importante mesmo. Então, vamos lá. Olha só, antes de tudo eu te tenho uma pergunta. Tem uma pergunta para te fazer. O que é medir? Medir é sempre comparar. Quando você mede qualquer coisa, você está fazendo uma comparação, por mais que às vezes não pareça. Quando você quer medir a altura de uma porta, por exemplo, você pega uma trena, vai lá, estica e fala, deu 2 metros. Você está comparando com o quê? Se você fala que a porta tem comprimento igual a 2 metros, então você está me falando que você sabe o que é 1 metro, certo? Então você está comparando o tamanho da porta com essa unidade de medida padrão aí de 1 metro. Então medir é sempre comparar. Se eu falo que eu tenho 75 quilogramas de massa, eu estou falando que a minha massa é 75 vezes maior, uma certa unidade convencionada de 1 quilograma. Certo? Então isso é medir. A gente mede o quê? Um monte de coisa. Massa, altura, tempo, velocidade. Existem muitas grandezas que podem ser medidas e para cada grandeza, uma ou várias unidades de medida, certo? Nós vamos nos preocupar aqui com as 4 principais para a gente, que aparecem muito aqui na matemática. O comprimento de alguma coisa. O comprimento, ele é medido muitas vezes em uma unidade chamada metro, mas também pode ser quilômetro, certo? Mas normalmente, e no Sistema Internacional de Unidades, que é o nosso padrão, nós utilizamos o comprimento em metro. A massa é medida em gramas, normalmente, mas é muito comum, o mais comum é aparecer em quilogramas mesmo, certo? Então a massa é grama, quilograma. A área é medida em metros quadrados, certo? Os exercícios aparecem assim, uma área de 24 metros quadrados, de 600 metros quadrados, certo? E o volume é medido em metros cúbicos. Essa daqui é a unidade de medida do volume. Até aqui, tudo bem, né? Não tem grandes problemas. Mas sabe quando aparece um problema? Quando você está realizando um exercício, e aí tem, por exemplo, um quadrado. Aí o exercício pede, meça a área, calcule a área. Bom, a área você sabe que é lado vezes lado, provavelmente. Só que se um dos lados estiver em metros e o outro em centímetros, você vai ter que fazer alguma coisa. Ou você passa o que está em metro para centímetros, ou o que está em centímetros para metros, porque é necessário que seja a mesma unidade de medida, mesmo com os prefixos corretos que você utilizará. Então, como assim, professor? Como eu saberei? Existe uma tabela feita pelo Inmetro que mostra pra gente aqui quais são os prefixos para cada unidade de medida que eu posso colocar na unidade de medida para modificá-lo. Então, vejam só. Se eu tenho aqui, por exemplo, iota, esse y aqui, esse y, esse símbolo, ele tem o mesmo valor de 10 elevado a 24. Esse aqui praticamente nunca aparece. E tem vários aqui, zeta, hexa. O que costuma aparecer para vocês, que eu acho que você já lembra? Tera, começa a aparecer. Já ouviu falar de terabyte? Com certeza. Gigabyte, então. Tera, giga, mega, megabyte, quilograma, hectodecacent, decicent, mili, micro. Geralmente o que mais aparece é daqui até aqui. Do tera até o mili. Pode aparecer micro, nano, pico. Pode aparecer, com certeza. Principalmente em física. Mas aqui na matemática, nós falaremos muito de mili. Como assim, professor? Milímetro. Miligrama. Você já não escutou falar sobre isso? Milímetro, miligrama. Então, o que acontece? 1 milímetro seria o quê? 1 milímetro. Ou seja, esse mzinho do mili, ele vale 10 elevado a menos 3. Então, você coloca 10 elevado a menos 3, substitui ele, certo? 1 milímetro. Fica 10 elevado a menos 3 metros. Ou 0,001 metro. Certo? Isso aqui também está correto. Legal? Então, eu acho muito bom que você olhe para esses prefixos e você saiba os significados, porque isso vai te ajudar a ganhar velocidade. Olha só, o quilo, que é um dos mais famosos, o quilo, ele vale 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira, eu espero que você se lembre que é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, é 1000. 10 vezes 10 vezes 10, 1000, certo? Então, o que significa que 1 quilograma terá 1000 gramas. 1 quilômetro, 1 quilômetro terá 1000 metros, certo? Simples assim.
E como você faz os exercícios? Tentando lembrar desses nomes. Olha só, 10 quilômetros, 10 quilômetros. O quilo não vale 1000? Então, será 10 vezes 1000 metros. Ou seja, 10.000 metros. Se eu quiser passar de quilograma para metro. Agora, esse aqui é um pouco mais sutil. 2 centímetros passando para metros. Você vai ter que pensar assim, ó. Bom, 1 centímetro, quanto que vale esse Czinho de centímetro? O centi do centímetro é que ele vale 10 a menos 2. Então, isso daqui será 2 vezes 10 elevado a menos 2. Ó, eu troquei o C pelo 10 a menos 2. Metros. Então, é isso mesmo. 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Agora, ó, 5 quilogramas para gramas. O quilo não vale 1000? Então, são 5.000 gramas. Simples assim. Às vezes, você vai ter que pensar um pouquinho mais. Por exemplo, ó, eu tenho 6 gramas para quilogramas. Está ao contrário agora. Quando foi quilograma para grama, foi mais simples, né? Porque é só trocar o quilo por 1000. Mas eu quero que você perceba o seguinte. Para o quilograma virar grama, eu multipliquei por 1000, na verdade? Então, o que acontece? Se eu quiser que o grama se torne quilograma, então eu tenho que dividir por 1000. 6 dividido por 1000. Bom, você pode deixar assim mesmo, se você quiser. Ou você pode deixar 0,006, que é 6 dividido por 1000, certo? Quilogramas. Olha só. Complicação um pouquinho maior ainda aparece para os alunos nesses casos aqui, ó. E, F e G. Por quê? Porque aqui eu tenho centímetro quadrado, metro quadrado e centímetro cúbico. Quando isso acontece, você tem que levar em consideração esse quadrado. Como assim? Ó? 2 centímetros quadrados tem que ser passado para metros quadrados. E aí você vai pensar assim, ó, 2 centímetros quadrados. Bom, se eu quiser expandir, passar esse centímetro para metro, como que ficaria? Eu posso fazer assim, ó. Eu tenho que lembrar que esse C do centímetro, nós já tínhamos visto, é 10 a menos 2. Então, ó, eu vou trocar só o C por 10 a menos 2 e vou copiar o metro. Só que tudo isso, coloco aqui no parênteses, está elevado ao quadrado, não é? Então, o que significa? Que o menos 2 está elevado ao quadrado e o M também. Então, pra gente, 2 centímetros quadrados é igual a... Esse 2 aqui eu só copio. E aqui eu vou elevar ao quadrado este termo e este termo. Ficará 10 elevado a menos 4 multiplicado por metro quadrado. Então, é isso mesmo. 2 centímetros quadrados equivalem a 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Certo? E aí você pode vir aqui e colocar a resposta. 2 vezes 10 a menos 4. Certo? E assim para todos eles, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês testarem os outros dois e encontrarem a resposta correta, exatamente da mesma forma. Acabei de colocar aí para vocês a resposta final, certo? Tentem fazer exatamente dessa mesma forma. Qualquer dúvida, pode deixar conosco aqui nos comentários que nós responderemos. Grande abraço, tchau!